E estamos recebendo aqui no nosso programa a Isabela Parente. Ela é dermatologista e também tricologista. Vai nos falar a respeito desta profissão maravilhosa que tem trabalhado a autoestima principalmente dos homens. Nós mulheres já somos vaidosas, como a gente estava agora há pouco conversando, e o homem não tem pensado diferente, tem se cuidado bastante. E nós vamos estar falando de transplante capilar em homens, que cresce muito. Ela vai até poder nos falar um pouquinho mais, mas eu fiquei sabendo que praticamente 50% tem crescido, né, do desejo dos homens de ter um cabelo ali, de umas madeixas bonitas. E nós vamos estar falando sobre esse procedimento que é tão importante. Ela se encontra aqui no nosso programa, vai bater esse papo com a gente, porque a gente disse que não é nenhuma entrevista, doutora. É um bate-papo onde quem tem dúvidas acaba tirando suas dúvidas. Quem tem vontade de, por exemplo, evitar uma carequinha, também vai poder, mas com todo cuidado. Porque não basta só a gente falar de transplante, né? A gente comenta, a gente diz que é bonito, muitas pessoas têm interesse em fazer, mas precisa saber que tem todo um cuidado, que fazer um transplante não é assim de qualquer jeito. E aí a gente trouxe essa profissional à altura para falar sobre o assunto, tá? Ela vai explicar pra gente, na verdade, quais são os cuidados que a gente tem que ter, como é que funciona, quem pode fazer, quem não pode. Afinal de contas, tem crescido tanto, 50%, principalmente durante a pandemia. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanusa. É um prazer estar aqui no programa. Prazer é todo meu. Tá? E é isso mesmo. A gente veio conversar um pouquinho sobre o transplante capilar, né? Que pode ser feito por homens e mulheres, mas que entre os homens, a gente costuma dizer que a cirurgia é o silicone do homem. Vamos dizer assim, as mulheres põem bastante silicone, né? E os homens, eles têm procurado cada vez mais o transplante capilar. E boa parte desse aumento da procura é que com o refinamento da técnica, né, os resultados estão ficando bem mais naturais. Então, os pacientes veem o resultado de um amigo, alguém na TV, e aí eles já se interessam, já procuram a gente, porque estão vendo que o resultado está ficando bom, que não está aquele aspecto artificial que era antigamente. Doutora, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Quando a gente traz aqui para o Bom Dia, uma das primeiras intenções que a gente tem é de explicar para quem está em casa quem pode e quem não pode fazer. Perfeito. Como fazer, quais cuidados tem que ter. Quando a gente chama uma profissional, uma dermatologista que entende tão bem do assunto, preparada, como por exemplo a própria técnica, né, e o profissionalismo diz, tricologista, a gente até explica para quem está em casa e não sabe o que significa. Sim. Então, o transplante capilar, ele é feito aqui no Brasil por cirurgiões plásticos ou dermatologistas, ou equipes conjuntas, né, cirurgião plástico com dermatologista, são os profissionais que têm autoridade para estar fazendo esse tipo de cirurgia aqui no Brasil. Esse ponto é muito importante, porque é importante que o paciente, quando ele vai buscar o seu profissional, ele se certifique que o profissional ele tem a formação necessária para estar fazendo aquela cirurgia, né? Afinal, é um procedimento cirúrgico, Sim. O paciente não vai querer colocar também a sua saúde em risco, né? Todo procedimento cirúrgico envolve riscos. Então, nós, como dermatologistas, a gente pode se especializar nessa área de transplante de cabelo e até mesmo no cuidado dos cabelos em si, que é o que a gente chama de tricologia. Então, tricologia nada mais é do que o estudo do cabelo, né? Então, eu acabo fazendo, como dermatologista, a parte clínica, né, do cuidado com o cabelo de uma forma geral. A gente sabe que tem várias doenças de cabelo, não é só a calvície. E também a parte cirúrgica. Então, também trabalho com a questão do transplante capilar. Pronto, a doutora, além de dermatologista, se especializou no assunto, então ela pode dizer, existem problemas no couro cabeludo que vai trazer um não na hora de fazer um transplante? Sim, a gente tem que avaliar com certeza, porque assim, o transplante, a grande indicação do transplante é a calvície, Sim. É a principal indicação. Então a gente sabe que tem várias causas de queda de cabelo, mas a calvície, a alopecia androgenética é a grande indicação. Existem outras doenças que elas parecem uma calvície, mas não são. E quando a gente tem esse tipo de doença, é importante que o paciente ele tenha passado por um profissional, porque a gente consegue, com o nosso aparelho e o que a gente conhece da medicina, né, dessa área, a gente consegue avaliar o couro cabeludo de uma forma aprofundada, dar o diagnóstico, é calvície mesmo, ou não, é alguma doença que imita a calvície, mas não é uma calvície propriamente dita. E aí a gente consegue dizer, se for calvície, transplante, dependendo do caso do paciente, das comorbidades, poderia ser feito. Para outras doenças que não calvície, às vezes o resultado do transplante é ruim. Então é importante que o paciente ele tenha essa consciência que não é
porque ele está com pouco cabelo, que necessariamente o transplante vai ser a solução. Às vezes, é o caso de fazer um outro tratamento. Sim. Além deste tratamento, a gente tem até umas imagens aí que foram colocadas na telinha para que a gente pudesse falar. No caso, a gente vê aí imagens de pessoas que fizeram, que tinham a calvície, né? Ou eram totalmente carecas. Aí, no caso, já são imagens de pessoas que fizeram já, doutora, no caso? Essas imagens são imagens de artigo científico, Sim. né? Então, são pacientes que foram retirados de artigo, são pessoas que fizeram o procedimento do transplante capilar. Sim. Né? E são imagens interessantes porque elas conseguem mostrar pra gente que a gente consegue ter um ganho bom, né, de volume capilar, é um ganho natural, e também que a gente, dependendo da situação do paciente, a gente consegue ter um ganho melhor ou pior, né? Porque também é importante você ter essa consciência. Às vezes chega o paciente no consultório que é muito calvo, extremamente calvo, a gente precisa alinhar as expectativas, o que a gente consegue melhorar. Já que uma coisa que é muito importante, Vanusa, que os pacientes às vezes não têm tanta essa consciência, é que quando a gente faz um transplante, a gente tira cabelo do próprio paciente. Então não é um cabelo que vem de um outro lugar. Sim. Então o paciente, ele precisa ter cabelo para doar, né? Então quando o paciente às vezes é muito calvo, ele não tem tanto cabelo, a gente não consegue te retirar, por exemplo, uma quantidade muito grande de cabelo, porque vai fazer falta atrás, vamos dizer aí assim. Um assunto que a gente nunca imaginava. Eu acredito que muita gente não imaginava que teria que ser tirado do próprio paciente, né, da pessoa que está ali, para trazer essa qualidade aí de vida, porque é uma qualidade de vida, né, doutora? Com certeza. E é bem isso, a gente retira o cabelo da região geralmente posterior do próprio paciente. Sim. Implanta na região da frente, e uma coisa bem interessante é que o cabelo que a gente retira, ele mantém a característica da região de origem. O que significa isso? Essa região de trás, ela é mais resistente ao processo da calvície. Então, por isso que a gente costuma dizer que o cabelo que a gente transplanta, né, entre aspas, não cai, porque ele não sofre o processo da calvície. Agora, doutora, no caso, e quando é aquela pessoa que tem praticamente zero de cabelo? Como é feito? Quando o paciente tem muito pouco cabelo, a gente ainda tem algumas alternativas. Por exemplo, a gente pode pegar cabelo de outras áreas que não o couro cabeludo. Barba, peito. Então, tudo isso é conversado com o paciente. Agora, o detalhe que a gente sempre explica é que como o cabelo ele conserva a característica do local de origem, por exemplo, o cabelo da barba é um cabelo mais grosso. Que cresce menos, né? Ele às vezes não fica tão grande quanto um cabelo do couro cabeludo, então ele vai manter essas características. Mas, por exemplo, para um homem, é interessante, porque às vezes o homem não vai querer usar o cabelo muito grande, então aquele volume, aquele tamanho ali já vai o suficiente. O suficiente. Doutora, problemas de saúde, no caso, aquela pessoa que sofre com diabetes, uma pessoa que tome algum tipo de remédio, existe uma contraindicação? O ideal é que, para que a gente tenha um bom resultado do transplante, uma boa cicatrização, o paciente ele esteja com suas comorbidades controladas. Ah, tá. Então, antes de a gente fazer a cirurgia de transplante capilar, quando a gente está diante de um paciente que tem muitos problemas de saúde, a gente sempre acaba discutindo com os colegas que o acompanham daquelas comorbidades se seria aquele momento ideal. Então, por exemplo, um diabético que está com glicemia muito descompensada, a gente sabe que isso interfere, inclusive, no processo de cicatrização. Sim. Talvez não seja o melhor momento. Ele vai ter que cuidar do diabetes e aí, em seguida, ele vai nos procurar. Então, isso tudo também tem que ser analisado. É uma cirurgia, é um assunto sério, né, Vanusa? E, assim, não é aquela coisa de você fazer também de qualquer forma. É importante ter uma avaliação. Os cuidados, no momento que você faz, é uma cirurgia demorada? Uma cirurgia bastante demorada. A gente tem 2 técnicas cirúrgicas hoje. Dependendo da técnica, vai ser uma cirurgia um pouquinho mais rápida ou não. Mas em torno de 6 a 12 horas. Então, nossa, de 6 a 12 horas? De cirurgia, bastante demorada. Depois de feita essa cirurgia, quais são as recomendações? Depois de feita a cirurgia, é uma cirurgia que, felizmente, para os pacientes, tem um pós-operatório tranquilo. Apesar de ser uma cirurgia demorada, é uma cirurgia relativamente tranquila. O paciente, ele recebe uma sedação, mas ele não chega a precisar, por exemplo, ser entubado, não chega a ser uma anestesia geral, vamos dizer assim. Ele dorme, mas ele fica bem acordadinho ali. Geralmente, no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, ele já pode ir para casa, tá? E muitos pacientes com 2 dias já retomam as atividades.
o que a gente pode ter no pós-operatório de um pouco incômodo para os pacientes? Um leve inchaço na região da testa, isso pode acontecer. Dor é muito pouca, a dor não costuma ser algo limitante. Um pouco de coceira no processo de cicatrização, alguns pacientes têm uma certa coceira. E a gente orienta de principal para os pacientes a atividade física. 30 dias depois da cirurgia a gente pede para evitar atividades físicas por conta do risco mesmo de ter alguma lesão na área operada. A gente solicita também aos pacientes que evitem o uso de chapéus e bonés nesse período. Então, se for, por exemplo, um profissional que trabalha com capacete, com algo, aí ele vai ter que se programar um pouquinho melhor para a cirurgia, né? Mas basicamente são esses os cuidados. A gente tem alguns shampoos específicos que a gente orienta, mas tudo isso assim, são altamente contornáveis. É uma cirurgia que o paciente ele consegue, quando a gente vai comparar com outras cirurgias plásticas, é uma das que o paciente mais rapidamente consegue retomar as suas atividades. A gente já teve paciente que operou na segunda, casou no sábado. Então, assim, conseguiu, foi pro casamento dele. Acho que a autoestima estava muito maior do que tudo que ele estava sentindo ali naquele momento. E relacionado ao sol? Relacionado à questão climática? Em relação ao sol, a gente pede para o paciente evitar uma exposição solar intensa, assim, principalmente nos primeiros 15 dias da cirurgia. Então, evitar ir para a praia e ficar realmente exposto ao sol. Mas a gente também não tem nenhuma grande restrição. Poder, por exemplo, fazer uma caminhada ali 15 minutos, se deslocar até o local do trabalho, enfim. O dia a dia é altamente tolerável. O paciente pode levar normalmente. Uma exposição daquela que o paciente às vezes gosta de ficar muito exposto, aí a gente pede para evitar. Doutora, você falou a respeito das de 6 a 12 horas na cirurgia. Porque é fio a fio? Porque é fio a fio. Hoje a gente usa basicamente a técnica fio a fio para implantação. Porque o que é interessante a gente pontuar, eu vou tentar ser bem didática com isso. Existem duas técnicas de cirurgia. Uma, a gente já retira o fio a fio, e implanta o fio a fio, que é a técnica FUE ou técnica FUE. Se algum ouvinte aqui está interessado em transplante, provavelmente ele já ouviu falar. Essa cirurgia é um pouco mais demorada, porque ela é retirada fio a fio e implantada fio a fio. Existe uma outra técnica que também é utilizada, ela é mais antiga, mas não significa que é uma técnica pior, tem suas indicações, que é a técnica FUT. Nessa técnica a gente tira uma faixinha do cabelo. Sim. E essa faixinha, o fio a fio é cortado fora do corpo do paciente. Então, as nossas técnicas, né, que trabalham super bem com a gente, elas separam fio a fio e é implantado fio a fio. Então, hoje em dia, todas são implantadas fio a fio para justamente dar aquele resultado bem natural. Muito bom. E a questão, existe uma manutenção? Em relação ao transplante em si, o que a gente sempre orienta? Quanto mais cedo o paciente se submete à cirurgia, e a gente tem paciente que já operou com 25 anos, super precoce, existe uma chance maior de esse paciente no futuro precisar de uma segunda cirurgia ou de uma terceira cirurgia. Porque o processo da calvície, ele é um processo que o transplante não cura a calvície, o paciente tem aquela genética. Sim. Então, embora, como a gente já conversou, o fio que eu transplanto, ele não caia, todos os outros fios que o paciente ainda tinha ali começam a cair com o passar do tempo. Então, pacientes que fazem a cirurgia mais jovens, eles provavelmente podem precisar de uma segunda ou terceira cirurgia no futuro, e isso tem que ser programado e o paciente precisa estar ciente disso. Mas isso não contraindica a cirurgia, e a gente tem paciente que opta sim, porque às vezes o paciente com 25 anos já está muito calvo, ele não quer ter aquele aspecto durante a juventude dele. Então, a gente faz a cirurgia com essa consciência. Agora, o que é mais importante é que muito paciente me pergunta se ele pode parar de tratar clinicamente a calvície porque ele transplantou. E isso é uma coisa que a gente, como dermatologista, sempre bate muito em cima. Não pode. Ele tem que continuar fazendo o tratamento clínico. Porque o tratamento com as medicações, as loções que ele usa, vão manter o transplante dele por mais tempo, muito bom, e vão evitar a progressão da calvície. Então, esse paciente ele vai ter cabelo por muitos e muitos anos do que se ele não tratasse. Verdade, até porque por mais que diga que é um transplante, que é do seu próprio fio de cabelo, que vai para o seu corpo, mas tem que ter um cuidado. Sim. Assim como tudo na vida, né? Assim como nós mulheres, todo ano a gente tem que procurar um profissional para estar vendo como é que estão as mamas, né? E a gente tem que ir no ginecologista de 6 em 6 meses, o homem não é diferente, né? Alguns têm aquele costume, não,
Deixa ali e é para a vida toda. E não é assim. Tem que estar sempre examinando, vendo, porque às vezes você utiliza um produto diferenciado, às vezes te dá uma alergia. Quer dizer, são 1001 situações e o profissional tem que estar vendo como está, né? Exatamente, Vanusa. E a própria evolução da medicina. Hoje a gente tem tantos tratamentos que há 5 anos atrás a gente não tinha. Então, assim, o paciente precisa estar acompanhando, até para ele acompanhando essa evolução e recebendo os benefícios. Afinal, às vezes aparece alguma coisa nova que para ele seria muito bom se ele não retorna, né, em consulta, se ele não está, de repente, se cuidando, ele vai perder essa oportunidade, de repente, ter acesso a um tratamento melhor. Como dermatologista, para a gente encerrar essa conversa gostosa, e a gente percebe que todo dia aparecem produtos novos no mercado. Todo dia aparecem produtos novos no mercado. Quem faz o transplante tem que ter cuidado com esses produtos que estão no dia a dia no mercado? Sim, quem faz transplante tem que ter cuidado, assim, no sentido de, o ideal é que sempre utilize produtos no cabelo que sejam orientados pelo seu dermatologista, né, ou pelo profissional que fez a sua cirurgia. Porque a gente sabe que, principalmente no primeiro ano do pós-cirúrgico, é uma área que ela é mais delicada, exige um cuidado maior. Então, se você trata de qualquer forma, se você não tem os cuidados devidos, você pode sim sair prejudicado nessa. Então, tem que ter bastante atenção. Relacionado às escovinhas, tranquilo. Escova de cabelo, que Sim. você fala, em relação à escovinha, o procedimento mesmo de... De você ir num salão, aí de repente ele quer fazer uma escova. Pronto. Tem algum problema? Não tem problema, mas a gente pede para as mulheres que transplantam o cabelo, que geralmente o que acontece? Assim que você transplanta, o fio que você transplanta, ele cai. Então você vai ficar sem aquele fio. Então vai demorar um tempo até o fio crescer para ter um volume que ele possa ser escovado. Então, pelo menos uns 6 meses é o tempo que o fio já vai estar um pouquinho maior e que vai fazer algum sentido fazer a escova. Acaba fazendo mais sentido mesmo depois de um ano, que é quando a gente tem o resultado final, que o fio está maior. Eu pergunto isso porque a gente tem vários homens modernos aí Sim. que gostam de ir para o salão e fazer aquela escovinha. Sim. Ah, agora eu tô com o meu cabelo aqui, vou fazer uma escovinha, tem que ter os cuidados, né? Tem que ter os cuidados, sim. E um profissional também no salão que o paciente confie, né? Sim, porque isso é verdade. muito importante. Mas, doutora, quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser fazer mais perguntas, faltou algo que você quisesse passar para o telespectador? Eu acho que o mais importante é conscientizar o telespectador que o transplante capilar hoje em dia ele está com resultados naturais, né? Porque muita gente às vezes ainda tem esse receio pensando nos resultados anteriores, mas também, ao mesmo tempo, Vanusa, chamar a atenção que assim, está tendo uma indústria de marketing muito forte em cima do transplante, como se fosse uma cirurgia até, entre aspas, banal. E a gente sabe que não é, a gente sabe das complicações também que muitos pacientes têm sofrido por se submeter ao transplante capilar por profissionais que não são médicos ou médicos que não têm a formação dermatologista ou cirurgião plástico. Às vezes pacientes vão para o exterior fazer o transplante fora do Brasil, ficam sem acompanhamento no Brasil. Muitos, às vezes, têm alguns problemas, ficam sem apoio. Então, assim, para os pacientes saberem que a cirurgia, ela é uma cirurgia super interessante, que a técnica evoluiu muito, mas não banalizar, né? Uma vez decidindo e optando por fazer o transplante, passar em consulta com um médico dermatologista ou cirurgião plástico da sua confiança, para que ele se sinta seguro e que o procedimento transcorra da melhor forma. Que bom, olha, a gente conversou aqui com a Isabela, que na verdade é uma grande profissional, que entende do assunto e se especializou. Tome muito cuidado na hora de procurar um profissional, presta atenção, às vezes o barato sai caro. Então você tem que ter muito cuidado. É você se preparar para realmente procurar um profissional à altura. Pesquise, procure saber quem foi que já fez esse tipo de procedimento, quais foram os profissionais que foram solicitados, quem fez esse tratamento, na verdade, esse procedimento. Por quê? Porque o depois fica difícil. O importante é o agora. O que eu vou fazer agora é que vai trazer problemas ou tranquilidade para o seu futuro, que acaba sendo daqui a pouco. Então, procure um profissional à altura. Entre em contato, então, com a nossa dermatologista. O telefone vai aparecer aí na sua telinha, tá bom? O Instagram também, para que você possa, então, solicitar. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ela, com a assessoria dela, que vai ficar tudo resolvido, né, doutora? Exatamente. O meu Instagram, para quem não me conhece, né, é @Isabela, com 2 L's, Parente Dermato. Tá e bom. aí lá eu sempre tô batendo um papo sobre esse assunto. Muito bom, obrigada, viu, doutora? Continue Muito aí. obrigada. Gente, a gente olha pra pele dela, assim, a gente... Eita, essa dermatologista, gente, é pele, é cabelo, é tudo.